do orador será cortado, tendo continuidade assim a sessão, certo? Reitero assim que as perguntas, mais uma vez, peço até perdão pela insistência, mas estimulamos aí que sejam feitas perguntas, os oradores estudaram, se prepararam. Desejo aos oradores e a oradora, né, temos aqui a doutora Milena conosco, tranquilidade, entendo que este é um momento, sobretudo, de aprendizado e de aprofundamento do direito eleitoral, e então vocês não têm nenhum motivo para se sentir inseguros, muito pelo contrário, todos aqui estamos, desde já, em reconhecimento ao esforço de cada uma e cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutora Andréa, obrigado, doutora Jaqueline e doutora Maíra. Agradeço a todas e todos. Passo agora a palavra para a doutora Jaqueline para dar início aos trabalhos e iniciar a sessão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado. Obrigada, doutor Daniel. Prazer estar aqui. Bem, boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão do dia 20 de julho de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral, iniciando os trabalhos, chamando a julgamento já o primeiro processo da pauta, que tem como parte autora o senhor Marcos Rocha, o senhor Carlos Cunha, o Partido Comunista, e como investigados o senhor João Silva e José Silva. Chamo para a palavra o doutor Matheus Souza, representante do polo ativo dessa demanda. Doutor Matheus, com a palavra. Excelentíssima senhora presidenta, nobres ministras, representantes do Ministério Público, colegas advogados e demais eventuários deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral, nosso boa tarde. Fico muito contente em poder partilhar dessa sustentação ao lado do brilhante advogado, doutor Eric Gomes, que tem aqui o compromisso em ser o guardião da democracia neste país, sobretudo no estado do Paraná. E fico ainda mais sensibilizado e contente por ter neste tribunal ministras, né? E assim como as sufragistas no século XIX reivindicaram por isonomia, por igualdade em seus direitos, eu acredito que seja um princípio basilar da democracia a isonomia. E, portanto, este movimento feminista sempre reverbera a qualquer tempo. Cumprimento, iniciando, inclusive, apontando a correta reunião das ações. Considera-se correta a reunião das ações, tendo em vista que o julgamento em separado ele poderia ensejar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. E está garantido no artigo 55, parágrafo 3º do CPC, e não bastasse isso, também está disposto no artigo 96b da Lei das Eleições. Entendendo a reunião correta das ações, também cumpre salientar a admissibilidade da AIGE proposta por Carlos Cunha, visto que não há óbice legal ou jurisprudencial ao exame de episódios ocorridos em período anterior ao registro da candidatura, em especial quando se adentra na seara dos ilícitos. Já é uma postura consolidada, um posicionamento deste egrégio tribunal, visto que o agravo regimental da relatoria do ministro Gilmar Ferreira Mendes dispõe nesse sentido. E entendendo o TSE como um órgão socialmente referenciado por garantir o princípio da segurança jurídica, não poderia ser diferente. Portanto, deve ser mantida a reunião das ações e afastada quaisquer preliminares suscitadas de modo a tentar eliminar a análise meritória dos fatos já julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Significa, portanto, manter o posicionamento firmado por esta Corte em casos já análogos. Nesse sentido, também, cumpre salientar, e aqui faço a ressalta, da desnecessidade na formação do litisconsórcio passivo, entendendo que as condutas ensejadoras do abuso de poder econômico e do abuso do poder religioso, elas não exigem uma formação de litisconsórcio passivo necessário entre o beneficiado e as pessoas que contribuíram para a prática do evento ilícito, em razão do disposto no artigo 114 do CPC. E entendendo isso,
mais uma vez, excelências, não bastasse, né, as contrarrazões ao recurso interposto pelos mandatários cassados, as partes elas decidiram recorrer para fins de que sejam acrescidas à condenação dos irmãos Silvas a multa pela irregularidade inequívoca da campanha eleitoral. Portanto, resta comprovado o interesse recursal, né? Não pode ser outra a postura do judiciário em face da imposição legal, dada a pretensão ora exposta. Mais uma vez, reitero as razões para a manutenção da cassação dos mandatos, visto que foram cometidos crimes, atentados à democracia e à conduta do regime democrático e republicano que vivenciamos no nosso país. Entendendo a configuração, passo a relatar aqui um dos ilícitos, um dos crimes, que é a propaganda antecipada no período pré-eleitoral, igualmente ilícito. Faço em razão de que os irmãos Silva anunciaram suas pré-candidaturas no dia 10 de janeiro de 2020, portanto, 10 meses antes do dia da eleição. Realizaram, neste período, 75 eventos, sempre utilizando dos meios de comunicação, dos meios digitais para uma autopromoção, para uma promoção pessoal. A legislação eleitoral ela não veda o anúncio de candidaturas em um período pré-eleitoral, ou também não veda que sejam realizados eventos em públicos. A vedação ela é clara quando esses eventos não cumprem com seu desiderato, que é tão somente de discutir programaticamente, partidariamente, as questões envolventes ao período que virá, que surgirá, que é o período eleitoral. E os irmãos Silvas não cumpriram com esse desiderato, muito pelo contrário. Eles agiram de forma ilícita, de forma criminosa, e é por isso que viemos aqui, no dia de hoje, para reivindicar e resguardar a democracia neste país. Repito, foram 75 eventos presenciais, tão somente para promoção pessoal. Foi feito também com a gravação assentada já nos autos, uma gravação ambiental, em que o João Silva, então candidato ao governo do estado do Paraná, de forma a utilizar do seu poderio econômico, tenta coagir, coaptar os votos dos seus funcionários, dando uma deferência àqueles que assim votassem no senhor João Silva. E mais do que isso, excelências, foi também identificado um gasto que é o dobro do gasto oficial do período eleitoral feito pelos irmãos Silva, demonstrando claramente que houve uma propaganda antecipada e uma pré-campanha ilícita, em razão de que não se pode admitir que candidatos, ou melhor, pré-candidatos, gastem o dobro do que gastaram no período oficial, em tão somente utilizando de uma pré-campanha. E agradeço o espaço, será dada continuidade da argumentação pelo meu colega, Dr. Eric Gomes. Excelência. Pois não? Excelência, eu gostaria de pedir a palavra para realizar uma indagação ao nobre advogado. Não, doutora. Com a palavra. Eu gostaria de perguntar para o ilustre advogado com relação a esse gasto realizado na pré-campanha. No presente caso, com relação ao pedido explícito de votos, ao que parece não houve. Eu gostaria que ele nos falasse um pouco mais acerca desse período de pré-campanha, desses gastos, do que é permitido, do que não é permitido, à luz, né, da decisão do TSE. Pois não, doutora. Pode responder, doutor Matheus, com a palavra. Você pode responder, por favor. Certo. À luz da decisão dos TSEs, embora os gastos de pré-campanha não sejam considerados oficiais, é preciso entendê-los como gastos contemplando a razoabilidade. Então, excelência, quando gasta-se o dobro do oficial, é entendido como um gasto demasiado e, portanto, ilícito. E também, no caso dos irmãos Silvas, utilizando do seu poderio econômico, apesar de não estar configurado um pedido explícito de votos, ele foi feito de mitigado, porque
estes que atuam de forma a atentar contra a democracia são muito bem treinados e atuam orquestradamente para assim atentar. Então, por mais que não tenham sido feitos pedidos explícitos, o fato de você utilizar do poderio econômico e dos gastos em demasiado em relação aos números oficiais configura-se, portanto, um pedido implícito de votos, inclusive na realização dos eventos, inclusive nos atos que foram utilizados e promovidos com essa quantia, esse montante. Pois não, eu peço que o senhor encerre, porque o seu prazo já findou. Obrigado. Pois não. Alguém mais? Nobres julgadoras. Um momentinho, por favor, doutor Éric. Alguém mais gostaria de fazer alguma indagação? Ok. Não havendo mais, então, doutor Éric, com a palavra, por favor. Muito obrigado, ministra, nobres julgadoras. Renovo e reitero todas as saudações apresentadas pelo colega Matheus Souza, o doutor Matheus saudou, e eu reitero todas essas saudações. E gostaria de acrescer outros argumentos de mérito, propriamente ditos, quanto à necessidade de manutenção da cassação dos mandatos, das inelegibilidades e do acréscimo da penalidade de multa pelos ilícitos cometidos. É preciso destacar a injuridicidade da utilização da emissora de rádio da família Silva. Nobres julgadoras, foram 4 entrevistas a mais para o candidato da família Silva, que detém a concessão da emissora de rádio que praticou esse tratamento anti-isonômico, totalizando pelo menos 1 hora de espaço a mais nesse meio de comunicação. Dessa maneira, fere-se o princípio basilar da isonomia diante do pleito eleitoral. E essa ferida é aberta justamente na emissora de propriedade, né, que tem a concessão destinada à família Silva, portanto, aos parentes dos candidatos. Eu gostaria também de destacar que há uma clara comprovação quanto à validade, né, e da prática de compra de votos. Existem provas válidas, porque, conforme se julgou no precedente do recurso ordinário número 408-98, inclusive relatado pelo ministro Edson Fachin, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem autorização judicial dos demais possui total validade, total licitude para fins de comprovação do ilícito de compra de voto. Estamos falando não de uma decisão do ano 2010, 2012, estamos falando de uma decisão de um acordo que foi prolatado por esta Corte no ano passado, exatamente em agosto do ano passado, e que o ministro Edson Fachin põe então somente uma ressalva, né, que caberá ao julgador, na análise do mérito de cada caso, distinguir as situações em que a gravação é efetivada de forma dolosa, mediante induzimento ou constrangimento do interlocutor, à prática do ilícito, o que, no caso, não foi suscitado nem será, sob pena de se suscitar uma matéria não alegada nas vias anteriores. Então, essa gravação, conforme posicionamento citado por esta Corte, é válida e deve ser utilizada como prova, sendo, portanto, já uma razão para a reforma do julgado do TRE paranaense. E, dessa maneira, considerando a validade das provas que lá foi desconsiderada, cabe a esta Corte reconhecer, nesta ocasião, o conteúdo que é veiculado por as provas válidas, quais sejam a compra de voto. Nas instâncias anteriores, se discutiu a configuração ou não do ilícito administrativo de captação ilícita de sufrágio. No entanto, a configuração desse ilícito não é possível em razão da consideração de que a reunião no restaurante que se ofereceu vantagens, inclusive cargos públicos a funcionários deste estabelecimento, ocorreu 5 dias antes do registro da candidatura. Claro, as formalidades devem ser observadas. Não cabe aqui reconhecer a prática da captação ilícita de sufrágio, desse ilícito administrativo. Não obstante, dizer que não se amolda a esta captação não equivale a dizer que a prática de compra de votos é lícita. Continua abominável no nosso sistema jurídico. E digo mais, configura-se enquanto uma compra de voto, né? Ilícito penal, inclusive, que não carece
de uma configuração estrita, tal como a do ilícito administrativo, que por si só, o ilícito administrativo acarretaria a cassação do mandato. Mas aqui a compra do voto, explicitamente comprovada, validamente comprovada, ela conduz a um conjunto da obra que perfaz esse resultado, que não pode ser outro, mas sim da cassação do mandato, da aplicação do multa e respectivas inelegibilidades dos irmãos Silva, João Silva e José Silva. Dessa maneira, além da compra de voto validamente comprovada, nobres ministras, peço também venha para acrescer que houve o uso indevido dos meios de comunicação e a disseminação de fake news, caso que tem sido cada vez mais recorrente na nossa República. Pessoas que se elegem mediante fake news. Inclusive, e a respeito disso, além de destacar que as provas constam nos autos são suficientes, mensagens, inclusive, inverídicas, disseminadas de maneira massificada, a gente tem a consideração de que o ânimo do candidato, a responsabilidade subjetiva dele não está em questão. Não importa saber se o candidato anuiu, se o candidato também disseminou fake news. O que importa é saber que esse mandato foi entregue de maneira irregular e, por esse motivo, deve ser dado como consequência jurídica a sua cassação. E, claro, a jurisprudência dessa Corte também afirma nesse sentido. No recurso ordinário número 752, lá do Espírito Santo, e que veio aqui nessa casa e foi relatado pelo doutor Fernando Neves, há um posicionamento firmado de que, devido ao ilícito ocorrido, não se quer saber que as práticas irregulares teriam capacidade, né, por si só, de fulminar o feito, mas tão somente saber se elas seriam hábeis a influenciar o eleitorado, o que tornaria, por si só, ilegítimo o resultado do pleito. Portanto, gostaria de destacar, já caminhando para os pedidos finais, que há clara caracterização do abuso do poder econômico, nobres julgadoras. Doutoras, foram gastos 23 milhões e 200 mil reais a título de pré-campanha. Meu colega, doutor Matheus Souza, citou que foi gasto o dobro de valores da campanha oficial a título de pré-campanha. E dizer isso soa um tanto genérico, não é verdade? Terceiro, e por isso vou materializar. O limite de gastos para a campanha eleitoral do governador é de 8,1 milhões e de deputado 2,5 milhões de reais. O dobro disso significa dizer que João Silva, para se eleger governador, gastou 16 milhões do próprio bolso a título de uma pré-campanha, enquanto para deputados gastou 5 milhões. Se isso não for abuso do poder econômico, nada mais é. Doutor, resta 20 segundos. evidenciado aqui. Perfeito, doutora. Eu já peço desde já o acréscimo de 2 minutos, tendo em vista que o colega precisou responder uma questão e eu preciso encerrar aqui. Peço deferimento. 1 minuto. Dessa maneira, muito obrigado. 1 minuto. Muito obrigado, doutora. Conforme Jairo José Gomes leciona, o uso nocivo e distorcido dos meios de comunicação social, a realização maciça de propaganda eleitoral ilícita e a compra do voto ensejam sim na cassação do mandato. Diante disso, faz-se imperioso a manutenção da cassação, das inelegibilidades e a reforma parcial para a imposição de multa por propaganda antecipada. Conforme defendeu o ministro Herman Benjamin, no julgamento da AI 761, a ditadura ela caçava aqueles que pregavam democracia. E o que o TSE faz hoje, nesta tarde, nobres julgadoras, por 2 mulheres, vem a ser a cassação contra a democracia. Por quem atenta contra a democracia. É imperioso consignar que a atuação da justiça eleitoral não se restringe à cassação de mandatos para a invalidação de eleições. Tempo encerrado. Ok. Muito obrigado, doutora. Pedimos deferimento. Bem, passo a palavra agora aos doutores Breno Viana e Milena Mota. Primeiramente, começando a sustentação pelo senhor doutor Breno Viana. Doutor Breno, tem a palavra, por favor. Excelentíssimo senhoras jogadoras, muito boa tarde. Cumprimento essa colenta corte, os demais que por sua ventura possam estar assistindo esse vídeo. Me chamo Breno e me coloco hoje como advogado de João Silva e José Silva para a defesa de seus interesses no recurso pautado para julgamento. Com a devida vênia, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná merece reforma, o que enseja o presente recurso ordinário pelos fundamentos aduzidos a seguir.
em sede preliminar, alega a parte contrária sobre a possibilidade de reunião processual. Entretanto, Excelência, preceitua o artigo 96b da Lei 9.504 de 1997, que serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas somente, ou seja, especificamente, o mesmo fato, em que pese essa decisão ela vislumbre a garantia de princípios da celeridade e economia processual, há de se observar a inexistência de elementos necessários para a caracterização do referido artigo, uma vez que inexiste similitude, semelhança entre os fatos das AIs, das ações de investigação de justiça da Judicial Eleitoral, e entre a AIME, ação de impugnação e de mandato eletivo. A ação de impugnação de mandato eletivo ela está fundamentada especificamente na conduta tipificada no artigo 30A da Lei 9.504 de 97, que trata supostamente sobre a fraude nos gastos de pré-eleitorais, bem como eleitorais. Em contrapartida, as AIs propostas por Carlos Cunha, Ministério Público e Partido Comunista alegam somente, ou seja, divergindo os fatos das ações, a captação ilícita de sufrágio, a propaganda antecipada, o abuso de poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação, e não a suposta fraude nos gastos pré-eleitorais preceituados no artigo 30A da Lei 9.504. Ressalta-se também, Excelência, que no dia 15 de abril de 2023, o Ministério Público aditou a AIGE, realizando a inserção de um possível abuso de poder religioso, afrontando de forma direta o que versa o artigo 329, inciso 1º do Código de Processo Civil, uma vez que não foi realizado antes do saneamento do processo ou do despacho saneador. Deveria ter sido realizado o aditamento da denúncia anterior ao despacho saneador, bem como do saneamento do processo com fruto no artigo 329, que possibilitaria o contraditório e a ampla defesa. Por isso, entende-se o defensor pela necessidade do desmembramento da ação de impugnação de mandato eletivo para que ela seja julgada em apartado das AIs. Além disso, Excelência, há de se falar acerca da suspeição do corregedor relator das ações, cujo possui vínculo de amizade com os propositores da ação. Nesse sentido, com fruto no artigo 145, inciso 1º do Código Civil, se pede a suspeição do corregedor relator das ações. Além disso, ainda em sede preliminar, é necessário arguir sobre o ajuizamento da AIGE proposta por Carlos Cunha, em período anterior ao pedido de registro da candidatura do senhor João, alegado pela parte contrária. Vislumbra-se, Excelência, que a admissibilidade da AIGE anterior à conduta ela é minoritária, sendo o entendimento majoritário a não aceitação da AIGE em caráter anterior ao registro da candidatura. Vislumbra-se isso no agravo regimental de recurso ordinário número 105 e 20, cujo entendimento do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990 foi de que o termo inicial para a propositura da AIGE seria o registro de candidatura. Então, no quadrante prático em tela, você observa que a AIGE ela foi ajuizada em 23 de setembro de 2022. Portanto, antes do registro da candidatura do senhor João Silva, que ocorreu em 25 de setembro de 2022. Mediante tal circunstâncias, Excelência, cabe suscitar preliminarmente a nulidade de todos os atos processuais praticados. Aduz também a decadência do direito de agir do recorrido do senhor Carlos Cunha, fato que deveria ter sido reconhecido no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, mas infelizmente não foi. Além disso, foi falado pela parte contrária na sustentação oral sobre a ausência do litisconsórcio passivo necessário, que ainda está em sede de preliminar. Pugna-se, portanto, Excelência, sobre a ausência de litisconsórcio passivo necessário pela manutenção da decisão no tocante à inexistência do litisconsórcio passivo necessário, mas subsidiariamente, caso a decisão seja pelo reconhecimento da agravação ambiental, e isso é preciso ficar claro, que se reconheça a nulidade do processo pela necessidade de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, em virtude do que preceitua o caput do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar, número 64 de 90, que menciona a necessidade de figurar no polo passivo todos aqueles que possivelmente contribuíram para a prática do ato ilícito. Ainda sobre o litisconsórcio passivo, Excelência,
Observa-se que a AGE do Ministério Público, que demanda a cassação do registro de candidatura ou mandato do recorrente senhor João Silva, figura no polo passivo, não figura no polo passivo o senhor candidato a vice-governador da chapa, de João Silva. Entretanto, prevê a súmula 38 a necessidade de que, em cassação de registro ou diplomação do mandato, que seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário entre o titular do respectivo vice, entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Assim, retoma o artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64, que a imprescindibilidade de incluir no polo passivo da AGE os candidatos e todos aqueles que, sendo candidatos também, ou não candidatos, tenham contribuído para a prática do suposto fato lesivo, que esteja sendo, no caso, alegado, como foi dito pela parte contrária. Ora, Vossas Excelências, o não arrolamento do senhor Lucas Souza e do candidato a vice-governador no polo passivo da AGE, proposta pelo Ministério Público, prejudicaria todo o deslinde processual, razão pela qual o acórdão torna-se nulo. Dessa maneira, requer, portanto, o desmembramento da ação de impugnação de mandato eletivo, bem como a suspeição do corregedor relator das ações, a nulidade da decisão em decorrência do reconhecimento de impossibilidade de propositura da AGE, porque ocorreu anterior à candidatura, bem como o reconhecimento da ausência do litisconsórcio passivo necessário, exceto se for caracterizada a possibilidade de, em caráter subsidiário, for caracterizado a agravação ambiental como lícita. Aí, no caso, vislumbra-se que há necessidade de composição do litisconsórcio passivo, o que não ocorreu no caso em tela, no processo, enseñando, portanto, a nulidade do processo. Por fim, é isso que eu tenho como sustentação oral e repasso a palavra para a doutora Milena, para que ela possa dar continuidade nas questões de mérito. Muito obrigada, doutor Breno. Eu passo agora, então, a palavra. Se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? E não havendo nenhuma pergunta, eu passo a palavra direto para a doutora Milena. Doutora Milena, com a palavra, por favor. Excelentíssima senhora presidente, muito obrigada pela palavra. Demais julgadoras, boa tarde. Para mim é um prazer poder falar numa banca que é composta inteiramente por mulheres. Isso é, de fato, encorajador quando a gente se encontra no meio de tanto homem. A minha parte, ela vai se ater basicamente aos pontos em que a decisão da Corte Regional proferiu. Como já é sabido, em sede preliminar, a Corte Regional entendeu pela ilicitude das gravações ambientais e, quanto ao mérito, o Tribunal entendeu que houve propaganda antecipada, houve abuso de poder econômico e houve o uso indevido dos meios de comunicação. Dessa forma, determinou a cassação dos mandatos de João e José Silva, bem como decretou a inelegibilidade de ambos durante 8 anos. Pois bem, o presente recurso visa atacar apenas parte dessa decisão, visto que foi acertada ao entender pela ilicitude das gravações. Eis que aqui encontramos uma forma clandestina de captação de informações para fins eleitorais e que não devem ser admitidas. Sendo assim, resta prejudicada a análise dos fatos que dela derivam. O próprio José Jairo Gomes, por exemplo, entende que, para se ensejar a cassação de mandato, o abuso de poder ele deve se ater a fatos objetivos por meio de provas seguras. Quanto a isso, o decisum foi irretocável. Entretanto, o objeto desse recurso trata dos outros 3 pontos. No que tange à propaganda antecipada, a caracterização apenas vai acontecer se o candidato explicitamente pede votos. O próprio artigo 36 da Lei Eleitoral prevê as situações que abarcam os fatos que ocorreram e que não configuram, assim, uma propaganda extemporânea. Por exemplo, a realização de encontros, seminários, participações em entrevistas e etc. Nisso, peço licença para ler parte da emenda do recurso especial número 5124 de relatoria do ministro Fux, onde ele diz que a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades dos pré-candidatos nos termos da redação conferida ao artigo 36A pela Lei número 13.165 de 2015, não configuram propaganda extemporânea, desde que não envolvam pedido explícito de voto. Então, é nítido que a situação que ocorreu está abarcada pelas previsões do artigo 36A. Se nos voltarmos aos autos, o próprio magistrado vai admitir que não houve o pedido explícito de voto. Dessa forma, não há qualquer respaldo jurídico, muito menos jurisprudencial, que justifique uma condenação desse tipo. O segundo ponto é que a Corte Regional entendeu que houve o abuso de poder econômico. Esse, como todos sabem, é definido como um ilícito eleitoral que ataca a igualdade de armas que deve existir normalmente numa disputa eleitoral.
Nesse inteirinho, vejam, excelências, que o Ministério Público juntou um relatório que foi feito pelo próprio Ministério Público, alegando uma suposta extrapolação dos limites de gastos. Aqui, excelências, a gente vê, eu gostaria de enfatizar que os gastos de pré-campanha, os gastos de campanha, foram apenas aqueles registrados. Essa suposta extrapolação dos limites de gastos alegado pelo Ministério Público não pode servir como argumento para cassação do mandato, pois o relatório não possui valor probante e os gastos registrados foram, inclusive, aprovados pelo Tribunal Eleitoral. Não se pode presumir aqui que os candidatos agiram de má-fé. O que é dito e não é provado não pode ensejar uma condenação. Aqui, a gente tem uma prova muito frágil e não há elementos suficientes para comprovar que houve caixa 2 na campanha. Por fim, sustentamos pela não ocorrência do uso indevido dos meios de comunicação. Como é sabido, no caso em tela, é evidente que se trata de uma tentativa da transmissão da responsabilidade sem qualquer justificativa plausível. Uma condenação desse tipo afronta o artigo 5º, inciso 46, que regula a individualização da pena, da Constituição Federal, né? Excelências, os acusados aqui não podem ser responsabilizados por atos de terceiros. Primeiramente, porque tem que ser comprovado o vínculo entre aquelas pessoas que divulgaram as informações falsas e o candidato, o que não se comprova nos autos. Segundo, que a própria Justiça Eleitoral tem tido uma grande atuação na tentativa do combate às fake news, o que por vezes é impossível se controlar de forma minuciosa. E se nem a própria Justiça Eleitoral consegue controlar essas coisas, imagine se o candidato iria conseguir controlar o que os seus apoiadores fazem. Uma condenação desse tipo não tem lógica alguma. Aqui, a gente... Senhora presidente, quanto ao... Eu posso usar a palavra, senhora presidente? Eu gostaria só de indagar a doutora Milena quanto ao uso dos meios de comunicação, que ela falou há pouco, o fato de uma das emissoras de rádio que tenha veiculado mais de 60 minutos de entrevista com os candidatos Silva, com um dos candidatos Silva, ser de propriedade da própria família, se isso pode ser considerado, pode estar dentro do conceito de abuso. Excelência, eu gostaria, se possível, de aproveitar a pergunta de Vossa Excelência para questionar a ilustre advogada. Nos autos consta que o então candidato João da Silva concedeu 4 breves entrevistas a mais. Indago-lhe se, de alguma forma, isso não representou alguma vantagem para ele. Certo. Pois não, doutora Milena, com a palavra, por favor. Muito pertinente a pergunta de Vossas Excelências. Inclusive, eu iria tecer algum comentário no final, mas já respondendo é que defendemos que não caracteriza abuso. Porque se a gente olhar como é que foi o pleito eleitoral, a gente vai conseguir ver que os 2 candidatos tiveram uma performance expressiva. O deputado federal, José Silva, ele foi eleito o deputado mais votado do Brasil, enquanto João Silva foi eleito com 68% dos votos. Isso é uma eleição de forma expressiva. Então, a gente defende que o fato de eles terem concedido 4 entrevistas a mais não altera o resultado do pleito, não enseja a cassação de mandato. E é isso que a gente defende. Encerrado, doutora? Passa a palavra agora ao doutor Eric Gomes para que ele faça a sua réplica. Excelência, eu não terminei a minha fala, eu terminei no 4:39. Desculpe, eu penso, Vossa Excelência parou e eu perguntei, terminou? Aí a senhora ficou... Eu achei que você estava falando com as demais jogadoras. Pode continuar, por favor, 1000 desculpas, pode continuar. Tá certo. Como eu estava sustentando, nós paramos no ponto a respeito do uso dos meios de comunicação. E, inclusive, o que tem muito a ver com o que eu falei, é que nesse ponto a gente tem que levar em consideração a potencialidade do fato e a gravidade das circunstâncias, para concluir que não se pode haver
cassação de mandato se não for comprovado que o ilícito teve a dimensão de alterar o fato, de alterar o pleito, o que não houve, conforme eu já expus anteriormente. 60 minutos a mais, 60 minutos a menos não iriam mudar o resultado do pleito, que foi extremamente expressivo. E antes de encerrar, eu só queria ressaltar que, apesar da finalidade da justiça eleitoral consistir na proteção da legitimidade dos pleitos eleitorais, a cassação de mandato ela precisa ser uma medida para as faltas mais graves, por serem naturalmente e por excelência medidas de exceção. Recentemente, um levantamento feito pelo portal G1 apontou que, entre 2012 e 2016, o Brasil teve um prefeito com seu mandato cassado a cada 8 dias. Isso significa dizer que 5% dos municípios brasileiros têm os seus prefeitos escolhidos, não pelo povo, mas pelos tribunais. É também papel da Justiça Eleitoral, proteger o princípio da representação popular, eis que a vontade popular é soberana. No caso, os candidatos foram eleitos de forma expressiva. Sendo assim, e diante dessas patentes violações à Constituição Federal e aos princípios do direito eleitoral, requer-se pelo provimento do recurso ordinário mediante a desconstituição da cassação dos mandatos e da decretação de inelegibilidade de José e João Silva pela não caracterização de propaganda antecipada, de abuso de poder e do uso dos meios de comunicação, assim como o reconhecimento expresso de que as gravações ambientais são ilícitas, em respeito à vontade, friso, soberana, popular. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora, mais uma vez peço desculpas por ter interrompido indevidamente seu tempo, mas eu efetivamente acreditei que a senhora já tinha acabado a sua sustentação. Então, para que não percamos mais tempo, eu passo direto a palavra ao doutor Eric Gomes, para que ele faça a sua réplica. Doutor, sempre lembrando, acho que o senhor tem 2 minutos, não é isso, para a sua réplica? São 3, não? Com a palavra a comissão, só 1 minuto. São 3 minutos para réplica e 3 minutos para tréplica, tá bem? Okay. 3 minutos. Ok. Nobres ministras, a reunião das ações fora correta, conforme dissemos logo no início e aqui reiteramos. Tendo em vista que a norma jurídica do artigo 96b da Lei das Eleições propicia, na verdade, a análise do conjunto fático probatório. Então, quando o conjunto fático probatório é o mesmo, deve-se haver essa reunião, e não um fato único, necessariamente. A norma jurídica ela não se confunde com o seu enunciado normativo, há de se dizer. Ademais, acresce que a legislação processual civil, por si só, seria suficiente para conduzir à conclusão de que o risco de decisões conflitantes seria flagrante no presente caso, sendo, portanto, suficiente para a reunião das ações. Gostaria também de afirmar que não fora comprovada qualquer suspeição quanto ao juízo ACOR, não havendo, portanto, que suscitar nulidade a esse respeito. Meras alegações, simples alegações, não são autossuficientes para fins de defesa. Quero também dizer que o direito não protege as iniquidades, de modo que não se pode alegar nulidade onde não há prejuízo. Quando não consta no litisconsórcio passivo em determinada ação, noutra parte, o vice-governador, todo o partido é elencado. Portanto, não se pode tão somente suscitar falhas processuais corrigidas e onde houve ampla defesa e contraditório amplamente garantidos. Não há prejuízo sem nulidade. Quero dizer também, destacar que no memorial da própria defesa é suscitado o recurso ordinário, número 408-98, relatado pelo Fernando Neves, e esse recurso ordinário, se bem observado, defende, na verdade, a validade das provas, e não a invalidade. Consta no memorial da própria defesa, conforme oportunizada a visualização por parte da acusação. Então, a validade é, portanto, afirmada nesse recurso ordinário suscitado pela própria defesa. Quanto às falhas do Ministério Público, não nos cabe enfrentá-las, mas nos cabe, então, somente reafirmar que a realização de encontros e eventos deve ocorrer nos termos da Lei das Eleições, no artigo 36A, quando para difusão de ideias programáticas, plataformas partidárias, e não para que pretensos candidatos se portem como alimentação de ego, isso à expensas do próprio bolso. O próprio artigo 36A deixa claro que é à expensas do partido político, e não do bolso de empresários que gastam 23 milhões e 200 mil reais numa eleição. Se isso não desequilibra um pleito, nada mais desequilibra. São 23 milhões e 200 mil reais. É um abuso de poder econômico claramente evidenciado.
Gostaríamos também de dizer que houve uma ausência de justificativa para o uso anti-isonômico da emissora de rádio. Não foi justificado em nenhum momento. Novamente, aqui não se justificou. É imperioso consignar que a atuação da Justiça Eleitoral não se restringe à cassação de mandatos ou invalidação de eleições, posto que as experiências e o cotidiano afirmam que tais medidas são excepcionais. Não é todo dia que o Judiciário faz isso, embora se construa a narrativa nesse sentido. O Poder Judiciário, através dessa justiça especializada, a justiça eleitoral, jamais deverá se furtar do poder e dever de cassar mandatos que foram conquistados à margem do direito, utilizando-se de práticas injurídicas, hábeis a moerem sonhos, liberdades e dignidade da gente paranaense. É o que manda a Constituição, o que prescreve o direito. Ante o exposto, nobres ministras, os meus agradecimentos desde já pela atenciosa indagação anterior, pela colaboração de defesa, rogamos, conforme fundamentação aqui sustentada, que este egrégio superior Tribunal Superior Eleitoral, dê provimento ao recurso para manter a sentença e incluir a multa na condenação. Muito obrigada. Passa a palavra, sem mais delongas, à doutora Milena Mota, para que faça a sua tréplica. Obrigada, Excelência. Eu que agradeço. Gostaria apenas de tecer alguns últimos comentários e lembrar que José Silva e João Silva tiveram um resultado expressivo nessas eleições. Eu já expus isso anteriormente, e não é o fato de que foram 60 minutos a mais na rádio da família durante a pré-campanha que iriam mudar o pleito. Não é isso que vai mudar um pleito que foi tão expressivo. Gostaria de lembrar que a Constituição Federal preceitua que todo poder emana do povo, então rogo aqui pelo respeito da vontade popular. E nesse sentido, com todos os fundamentos expostos, a gente vê que não há plausibilidade nos argumentos que respaldam essa condenação, e devendo o entendimento firmado pelo Tribunal Regional ser alterado para os fins de julgar improcedente, as ações de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação do mandato eletivo, porque não há respaldo legal para o acolhimento de tais argumentos, razões pelas quais as pretensões recursais devem ser afastadas e, consequentemente, a cassação de mandato eletivo de José e João Silva devem ser suspensas. Muito obrigada, Excelência. Pois não. Indago as demais julgadoras se alguém gostaria de fazer alguma indagação a qualquer dos advogados das partes. Eu estou plenamente satisfeita, senhora presidente. Doutora Maíra? Estou satisfeita também, senhora presidente. Então, não havendo mais razões a serem ouvidas e não havendo mais o que fazer, eu declaro encerrada a sessão e agradeço a todos e parabenizo a todos pelas belas exposições que fizeram, foram muitíssimo bem, estão de parabéns, muito tranquilos, né? E nervosismos eventuais são normais, e quero realmente deixar aqui as minhas congratulações pelo excelente trabalho realizado pelas duas equipes. Foi dizer mais uma vez que foi um prazer estar com os senhores aqui hoje, participar desse evento, assim como eu tenho certeza que é o caso da doutora Andréia, a quem eu faculto a palavra, e a doutora Maíra, por favor, também, que eu faculto a palavra. Pois não, doutora Andréia. Obrigada, doutora Jaqueline. Parabenizo as duas equipes pela clareza na exposição, pela tranquilidade na exposição que fizeram, pelas ponderações sempre muito claras, muito tranquilas. Foi um prazer estar com vocês. Eu penso que todos cresceram nesse debate que tivemos hoje. Ao Matheus, ao Eric, a Milena, ao Breno, todos muito bem preparados, todos com respostas bem formuladas, se portaram muito bem nas respostas às indagações. Parabéns por terem aceitado esse desafio e estarem aqui, também colaborando para o crescimento da justiça eleitoral. Para quem lida com o direito eleitoral é sempre um prazer saber que novas mentes estão se interessando por esse tema, com uma discussão ainda, infelizmente, muito diminuta em nossas universidades. Agradecer à Abradep, ao Prade,
a OAB por esse evento, parabenizar a todos pela organização, ao doutor Daniel, doutora Monique, doutora Laila, que está organizando isso há muito tempo, e a doutora Jaqueline também, parabéns pela presidência. Obrigada a todos e tenho muito boa sorte nessa competição. Obrigada, doutor Daniel. Doutora Maíra, gostaria de dizer alguma coisa? Gostaria de agradecer também, mais uma vez, o convite, né, do nosso coordenador, Marcelo Baik, para participar na condição de avaliadora. Dizer também para, né, estendo, aliás, o agradecimento também à Laila, né, que maravilhosa durante toda a condução desse evento, o Monique também, sempre nos auxiliando, doutor Daniel. E gostaria de falar para as equipes também, gostaria de elogiá-los. Vocês foram maravilhosos. Eu fico muito orgulhosa de saber que temos no direito eleitoral, né, desde os assentos de graduação, estudantes que têm esse amor pelo direito eleitoral, que buscam saber um pouco mais do direito eleitoral, lembrando que na grande maioria das faculdades sequer há uma disciplina obrigatória, né, que é o direito eleitoral, e ainda assim eles resolveram estudar, deram cara a tapa, estão aqui, então eu só tenho a elogiá-los, independente de qualquer resultado, sintam-se vitoriosos pela coragem e pela grandeza com que estão participando desse evento. No mais, reitero meus agradecimentos, parabenizo a senhora pela condução também aqui da mesa, da sessão do nosso Colendo TSE, e assim findo minha colocação. Então, mais uma vez aqui, antes de encerrar, eu agradeço a todos, as minhas colegas aqui de avaliação, toda a coordenação, pelo excelente trabalho, pelo suporte, inclusive, aqui durante a sessão. Agradeço imensamente aos competidores, né, como já foi dito aqui, pela disposição, pela coragem, né, isso não é para poucos, não pensem, vocês são vitoriosos já de terem aceitado a participar, isso não é coisa pouca, isso é muita coisa, e fico muito feliz de ver um direito ainda um ramo do direito ainda tão pouco explorado como o direito eleitoral, já sendo aí desbravado pelos senhores ainda no começo da carreira. Então, estou mais uma vez de parabéns, vocês foram excelentes, estou muito orgulhosa de ter participado e ter presidido essa sessão e ouvido tanta gente jovem e em tantas condições de realizar um excelente trabalho. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu dou por encerrada essa sessão, então, mais uma vez, desejando um excelente fim de dia para todos e dizendo para os demais que estarão comigo amanhã que amanhã estaremos de volta. Obrigada, até logo. Tchau, obrigado. Agradeço ao painel de julgadoras pela sessão, pela rodada oral extraordinária que acabamos de ter. Parabenizo aos competidores. Peço às senhoras juízas que preencham o formulário de avaliação das equipes, de preferência nos próximos 20 minutos, com as notas, conforme discriminado no formulário, e em nome de toda a comissão organizadora, reitero o que foi colocado pelas juízas avaliadoras, sintam-se estimulados e abraçados para aprendermos mais e juntos sobre o direito eleitoral. Parabéns, parabéns pelo desempenho, pela dedicação. A gente sabe que é uma apresentação de 15 minutos que é fruto de um trabalho anterior muito grande, e é esse trabalho maior que está além dos 15 minutos que a gente valoriza. Parabéns a todos vocês. E é isto. Doutora Jaqueline, fique à vontade para encerrar a rodada. São essas considerações que faço em nome da comissão organizadora, agradecendo mais uma vez a todos vocês. Gente, mais uma vez, obrigada. Muito prazer de conhecer a todos, não conhecer nenhum, então um prazer imenso. Doutora Andréia, doutora Maíra, doutor Breno, doutora Milena, doutor Eric, doutora Laila, doutor Daniel, doutor Matheus, doutor Marcelo. Realmente foi um prazer enorme estar com os senhores. Espero que a gente possa estar juntos numa outra oportunidade. Espero encontrar os jovens aqui a qualquer tempo, num dos tribunais por aí, tá bem? Um prazer e muito sucesso para os senhores. Começaram muito bem já, viu? Parabéns. Obrigada, então eu vou encerrar aqui. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Boa tarde a todos. Obrigada.